Ok, vamos lá então. Bom, pessoal, a gente vai bater um papo hoje, conversar com vocês aí um ponto importante, que é a questão do impacto da pandemia, do Covid-19, ou na verdade o coronavírus, tá certo? Da pandemia. Eu vou falar especificamente do impacto, mas para falar do impacto a gente tem que falar um pouco antes sobre os cenários que nós estamos vivendo, ou quais são, na verdade, as ações tomadas não só pelas empresas, como também pelo governo, né? Senão, vocês não têm condições de avaliar quais são esses impactos, como, por exemplo, vai fazer um lockdown, fechamento total, vai fazer um distanciamento ampliado, um seletivo, tá certo? Então, isso tudo, quem toma a decisão não é a empresa. Então, o que difere este tipo de risco ou de evento dos outros, né, eventos é que esse daqui especificamente é um evento incontrolável para a empresa. Por que incontrolável para a empresa? Porque o governo é que toma a decisão. A estratégia pertence ao governo. Claro, a empresa tem a sua estratégia para você dar o quê? A sua continuidade operacional. Mas a estratégia de combate a este grande evento que é uma pandemia, então é uma questão nacional, internacional, pertence aos governos. Então isso é que difere tremendamente de outro tipo de evento, de um sinistro. Por exemplo, cai uma ponte, cai a empresa, a parte da empresa, pega fogo. Então a diferença é tremenda, é brutal. Então você fica com uma variável incontrolável. Se o governo decide dar, por exemplo, como deu aqui em São Paulo, tá certo? A emergência nossa e ficar em quarentena na sua residência, não tem o que discutir. A atividade não essencial está fechada, pode chorar à vontade que não vai abrir, certo? Então isso é um ponto fundamental para isso. Até que o Dória agora, essa semana aqui, ele está colocando a polícia na rua para tentar diminuir o número de pessoas nas ruas. Então isso para entender o contexto, ok? Bom, esse é o currículo meu, você já conhece, depois vocês vão estar dando uma olhadinha. Então, esse é o contexto hoje mundial que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos hoje aí, peguei isso aqui um pouquinho antes aqui do evento nosso, peguei umas 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, então nós estamos hoje com 1.500.000 pessoas contaminadas aí no mundo e casos fatais, mais ou menos 90.000 pessoas. Isso dá uma taxa de letalidade de 6%. O que é essa taxa de letalidade? É a taxa de morte, na verdade, de óbitos que nós temos. Então isso aí mede, na verdade, o grau, tá certo, de criticidade do vírus em relação ao ser humano, ou seja, se ele é muito ou pouco agressivo. Então o coronavírus, na verdade, tecnicamente falando, ele é pouco agressivo em relação a óbitos. Então isso é um ponto fundamental para gente, mas ele pode deixar muita gente, na verdade, em estados mais crônicos, principalmente os mais velhos. Então pode deixar em estado crônico e pode hospitalizar muita gente. Então é um ponto fundamental que pode ter o desgaste, na realidade, o desgaste e a falência do sistema de saúde. Então essa é a primeira visão para vocês terem essa fotografia panorâmica. E aqui eu coloquei de propósito uma separação. Então, do lado esquerdo aí da tela de vocês estão vendo os Estados Unidos, com 434.000 pessoas aí, né? 435.000 pessoas aí contaminadas. A Itália com 140.000 mais ou menos. A Espanha com 153.000, só para a gente estar arredondando. E o Reino Unido com 161.000, tá certo? E em cima tem o quê? Tem a taxa de letalidade. Então o americano está com 3,40, Itália 12,69, muito alta, altíssima. Alemanha 9,99, 10%, tá certo? Lado direito, você tem a Alemanha com 2%, número baixo. A Coreia do Sul também, 1,95, dá 2%. E a China com 4%, que dizem que esse número aí de 81.000 é um número fictício. Se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que tem 400 milhões de habitantes, mais ou menos, 430 milhões de habitantes, e a China tem mais de 1 bilhão, fica praticamente impossível ele ter contaminado só 81.000. Qual é o contexto que a gente vai dizer para vocês aqui agora, que é importante vocês tomarem consciência? Existem hoje duas modelagens de cenários que é importante. Então, uma modelagem de cenário é do lado esquerdo,
que eles chamaram do modelo europeu, que pega, né, os países da Europa que adotam esse modelo, que adotaram esse modelo, principalmente Itália, Espanha e Estados Unidos, principalmente. O Reino Unido tentou adotar um pouco antes, mas pegou a rebarba já do vírus subindo a curva, tá certo? E o lado direito, você tem aí a China, a Coreia do Sul e você tem a Alemanha, na verdade. Então a Alemanha é um país europeu, mas adotou um modelo que ele chama de modelo asiático. Então nós temos hoje dois modelos. E aqui tem a curva para vocês poderem entender o processo. Você pegar aí, na verdade, o Brasil, e aqui embaixo, é o último que nós temos aqui, estão até numa posição confortável, mas vocês estão vendo aqui que o pico maior que nós temos aqui de subida é dos Estados Unidos, quer dizer, a explosão que deu, né? O ritmo que deu. Então, quando o Trump resolveu, não o Trump, mas os Estados, porque o americano, os Estados Unidos é igual ao Brasil, quem toma a decisão é ou são os governadores, é uma federação, é igualzinho ao Brasil. O presidente não manda nos estados, quem manda são os governadores. Então, quando eles decidiram fazer o lockdown, fazer um distanciamento mais ampliado, etc., a curva já estava ascendente. Então, já tinha tido a explosão dos vírus, da contaminação. Aí não adianta, porque o tempo é muito maior até você baixar essa curva, tá certo? Mesmo tendo um distanciamento, não tem jeito, não tem conversa. O cenário, então, é esse que estamos hoje vivenciando, tá certo? Cenário pandêmico hoje, então. Então, nós temos aí para a gente poder entender. Primeiro, o Covid. O que é o Covid? O CO, SO, vem de corona. O VI é o vírus, coronavírus, tá certo? E o D de doença, que é o de inglês, tá certo? Agora, ponto importante. Qual é a medição que o pessoal faz para a gente poder entender a questão da pandemia? É a taxa de contaminação, quantas pessoas estão contaminadas, e a taxa de letalidade. São dois critérios, dois indicativos importantes. Por que isso daí? Através desses dois indicativos, o governo toma a estratégia, monta a estratégia de como que ele vai o quê? Encarar esse risco, tá certo? E isso depende de quê? Essa estratégia, da velocidade que ele toma essa decisão, tá certo? Vou fazer ou não vou fazer o distanciamento? Vou fazer ou não vou fazer o teste, se eu tiver dinheiro, o teste em todo mundo, tá certo? Isso é estratégia. E a eficácia da medida de mitigação. Por que mitigação? Tá certo? Porque você tem que conter, na verdade, a contaminação. Então, mitigar é você diminuir o efeito. De quê? De transmissão. Então, você segura a transmissão. Aí você tem que ter a capacidade de prever se isso pode ou não vir a acontecer, ou ter a capacidade de ter o cenário, de ter o radar ligado aonde? Na OMS, para saber se algo de estranho está acontecendo. Por exemplo, a Alemanha foi um dos primeiros países do Ocidente a identificar, tá certo? Junto com a OMS, quando foi falado para ela, e ela captou isso daí, porque ela recebe o boletim de que algo estava estranho na China. O restante do mundo, inclusive nós, o Brasil, nós recebemos e tomamos nenhuma medida. Nem Brasil, nem Estados Unidos, nem outro país. Nem Itália, nem Espanha, nem França, ninguém. Inglaterra, ninguém. A Alemanha começou a tomar já naquela época, tá certo? Que ela identificou. Então ela teve, na verdade, a capacidade de antecipação. Isso foi um ponto importante, para minimizar o quê? Os impactos futuros da crise, porque vai virar uma crise, não tem como. Qualquer pandemia, qualquer processo desse tipo, vira uma crise no país, não tem como evitar isso daqui. Então aí nós temos o cenário pandêmico, que é um jogo de xadrez, tá certo? Por quê? Ele é comum hoje em todos os lugares, não tem jeito, ele pega praticamente todos os países do mundo, tá certo? E a pandemia é considerada grave. Por quê? Porque muda inclusive o cenário político de forma ampla. Por que o cenário político? Porque depende de como que o governo responde a essa crise. Se ele não responder bem a esta crise, na resposta proativa, positiva, não amparar a população, acontece o quê? Acontece crises
institucionais, tá certo? Acontece crises governamentais e aí o governo balança, politicamente falando, tá certo? Por isso que o cenário político está interligado obrigatoriamente a cenário pandêmico. E isso mexe com o negócio, com o business da empresa. Então, se eu sou uma empresa que presta o serviço para a área estatal ou para as empresas estatais, eu tenho que ficar plugado nisso, tá certo? Então, isso é importante estar ligado nesse aspecto específico. Hoje, a nível de cenário pandêmico, existem duas estratégias, não sei o que falam nisso agora, são os especialistas, né? Para lidar com o Covid-19, que eles mapearam e identificaram a forma como você pode lidar com isso. Então eles falam que tem um modelo asiático e um modelo europeu, só para a gente poder entender o processo, tá certo? O que é o asiático, o que é o europeu em si, a gente entender isso daqui. Então, modelo europeu é que o pessoal demora para implantar o isolamento social. Ele acredita em quê? Ele acredita que ele vai o quê? Ele vai imunizar a manada. O que é imunizar a manada? Deixa o maior número de pessoas serem contaminadas e, teoricamente, ficam imunizadas, tá certo? Já que o vírus não mata muito. Essa é a teoria que o pessoal coloca, tá certo? Então, essa é a teoria que o pessoal tem como, né, em mente e que não está errado, entre aspas, se o vírus não matasse muito. Mas a letalidade dele sobe muito. Você viu na Itália 12,6, 9, 6. Então é um número, é um percentual alto, na verdade. Tá certo? O que o pessoal começou a fazer? Itália, Espanha, até os Estados Unidos, né? Então tá aqui, ó. Cerca de 2 meses, 60 dias após o primeiro registro, Itália, Espanha, Estados Unidos, depois de registrar esse avanço mais lento, tá certo? Da doença nas primeiras semanas, eles tiveram uma explosão de contaminação, tá certo? E depois de um mês, tá certo? Eles iniciaram o quê? Eles iniciaram, na verdade, fazer o isolamento social. Então é esse que é o cenário, na verdade, é o modelo que eles adotaram, que é o modelo que, teoricamente falando, praticamente, não deu muito certo, tá certo? Eles só partiram para isso. Por que nós só estamos partindo para isso? Porque não tem vacina, não tem remédio, ainda estamos em teste. Então o modelo europeu é esse que foi adotado, é esse que os países praticaram, tá certo? Na ânsia de tentar segurar o vírus. O modelo asiático, que a China praticou, Coreia praticou, Japão praticou, Indochina praticou, tá certo? Hong Kong praticou e a Alemanha praticou, tá certo? Demorou em torno de um mês para implementar o quê? Medida restritiva. Então deu o primeiro caso, depois de um mês, tendo ou não tendo um número maior ou menor de pessoas contaminadas, eles decretaram o quê? Decretaram, número 1, isolamento social, tá certo? Obrigatoriamente, fecharam as fronteiras, tá certo? E fizeram teste em massa, obrigatoriamente. Então eles fizeram esse modelo, tá certo? Então importante, não foi somente o isolamento social, tá? Na Alemanha principalmente eles fizeram teste em massa. Na Coreia, por exemplo, eles têm lá um aplicativo no celular, tá certo? Onde ele faz o teste na pessoa, espera sair e monitora a pessoa, inclusive. Se a pessoa ficou ou fica contaminada, eles sabem quem é a pessoa, manda para o isolamento na sua residência, se não estiver mal, e passa a controlar a pessoa via o celular. Então existe esse processo mais rígido em cima disso. Com isso, você controla mais as pessoas, tá certo? Na Alemanha teve um ponto muito positivo, que os primeiros infectados, a primeira turma, a primeira massa infectada foram os jovens. Jovens da onde? Que chegaram do exterior. Então foram jovens entre 39 e 45 anos de idade, tá certo? Não foram os velhos como aconteceu aonde? Na Itália e na Espanha. Então isso foi um ponto positivo para a Alemanha. Mas o modelo asiático é esse. Pintou a pandemia, pintou o primeiro, na verdade, caso, dá no máximo 3 semanas, 4 semanas, aplica-se de cara o isolamento. Não tem jeito, para poder evitar que
a coisa caminhe e que para poder evitar a explosão. Então tem a dúvida se a China está mentindo em relação aos números, então isso é uma dúvida clara do mundo inteiro, ou se realmente funcionou de maneira eficaz, tá certo? Eles conseguiram barrar com 81 mil casos, tanto é que eles não dão mais a questão da morte já faz algum tempo, ok? Então existem esses dois modelos, esses dois casos. O Brasil, né? Nós aqui do Brasil, nós praticamos o modelo asiático. São Paulo, principalmente, praticou o modelo asiático, na verdade, certo? Então o Brasil hoje está com 15 mil casos, né? 16 mil casos, aí no caso arredondando, 800 mortes e 5% de taxa de letalidade. Quer dizer, a taxa nossa sobe a cada dia. Então isso é importante, tá certo? Quer dizer, então o que isso significa para nós? Que nós podemos ter na realidade, tá certo? Um índice alto de pessoas que estão sendo internadas que estejam ruins, ou que está tendo subnotificação. Por que a subnotificação? Vamos entender e ficar claro. Não é que o governo está escondendo os dados, que nós não estamos fazendo testagem. Nós não temos dinheiro ou não compramos os testes e nem o americano comprou, que agora não tem para vender. Agora não tem para vender, está em falta. Porque quem faz isso daí é a China, tá certo? Então não tem para vender. Então a testagem em massa não dá para fazer. Nós temos que estar fazendo aqui hoje 100 milhões de testes, não dá para fazer, né? Para vocês terem uma ideia, a Coreia do Sul fazia 70 mil testes por semana. 70 mil por semana. Então isso é importante. O Hélio fez apenas um comentário, que os europeus tiveram uma pronta resposta tardia em vista da falta de um planejamento estratégico com parâmetros pré-definidos. Sem estratégia, dificulta as tomadas de decisões. Pois é, na verdade, eles não acreditaram que ia chegar facilmente. Eles fizeram igual o Trump fez. Eles acreditaram que se fechasse a fronteira, tivesse um controle um pouco mais relaxado nos aeroportos, portos, né, com a medição da temperatura, fosse dar certo. Não deu certo. Não é por aí o caminho. Então o Brasil está com essa fotografia hoje. Então nós estamos vivendo hoje, então, um modelo asiático, tá certo? Falta para nós uma testagem e falta para nós um monitoramento mais rígido, tá certo? Então isso falta para nós. A curva nossa, que é importante, claro, todo dia nós temos casos de contaminação, ela vai subindo. Só que a nossa velocidade, ela está menor. Então, se olhou aquela curva lá, e vou mostrar outra curva aqui, então a nossa velocidade de quê? De transmissão, ela está menor. Menor em função de quê? Menor em função do isolamento. Tá claro? Então, esse gráfico aqui da sua direita, que está 16,1, é a velocidade diária que nós temos, ó. Ela chegou a ter um pico aí de 56%, 54% e caiu. E hoje a média dela está aqui do lado esquerdo, está em 20,7, ó. Então ela chegou a cair. Então nós estamos com 20,7. O 20,7 já nos dá um achatamento da curva, tá certo? Então nós estamos subindo aqui, mas numa velocidade, numa cadência, tá certo? Mais lenta do que a Itália, do que a Espanha e do que os Estados Unidos. A gente não pegou velocidade para dar rampada. Nós não pegamos ainda a velocidade. O pessoal fala, estamos no pico subindo. Eu não acredito que vai ter uma rampagem muito forte. Eu acredito que vai ter uma cauda longa aí, grande, tá certo? É isso que eu acredito. E aqui tem os casos acumulados, ó. Então vocês estão vendo aqui que ela está vindo. Então ela pode subir. Uma hora dessa daqui, que vai ser em breve, ela deve fazer um platô. Ela atinge o platô, anda no platô um tempo considerável e depois começa a cair. Quando ela começar a cair, também vai cair lento. Então isso é importante. Então ela vai cair lenta também. Estamos subindo lento, o platô vai ser lento e a queda vai ser lenta. Tá certo? Então isso é um ponto considerável. Por isso que, na verdade, o isolamento nosso, que está fazendo hoje aqui, estão fazendo o isolamento ampliado na realidade, tá certo? Que não é mais horizontal ou vertical, tem o ampliado e o seletivo, e tem o lockdown que fecha tudo. Nós estamos fazendo um ampliado aqui em São Paulo, ele está tentando fazer com que a gente não tenha a comunicação social, não tenha um relacionamento, etc. Para quê? Para evitar a contaminação. Esse é o conceito, para diminuir essa velocidade. Esse isolamento não é que vai impedir a contaminação, ele vai dar o quê? Tempo para que nós nos preparemos o sistema de saúde.
Esse é o objetivo principal de você fazer, na verdade, o quê? O distanciamento social. Então essa é a estratégia que os governadores estão fazendo, tá certo? Estratégia. Então essa é a estratégia que os governadores tomaram a decisão e estão fazendo. Contrariamente, na verdade, ao presidente da República. Vocês sabem disso. Então isso é um ponto fundamental, né? Nós temos hoje 4 estados com os dados de ontem, né? Nós estamos com um índice nacional aí de 6 por 10 mil habitantes, tá certo? Quer dizer isso aí, 6 infectados por 10 mil habitantes, 6% por 10 mil habitantes, desculpe. Então nós temos aqui 4 estados de estado de emergência, né? O pior deles aqui é Manaus, com 19,1. Então Manaus já entrou lá, segundo falam, colapso, né, do sistema de saúde, tá certo? Depois cai isso aqui para o Distrito Federal, tá certo? Depois o terceiro é São Paulo, o quarto passa a ser o Ceará, o quinto é o Amapá. Então o Amapá entrou no nosso rol aqui de emergência, não estava antes, e depois entrou Rio de Janeiro, tá claro? Então a regra, qual é a regra? 50% acima da incidência nacional. Então acima de 12, tá certo? Já passa a ser como emergência, né? Então o ponto focal do Brasil vai tentar segurar, né, a pandemia, é a gente estrangular esses pontos que são considerados de emergência, que são os nossos epicentros, tá certo? Teoricamente é isso que nós temos que fazer. Então a gente, quando faz esses gráficos, o objetivo é esse, para entender da coeficiência, tá certo? Ponto importante. Muito bem. Por que eu dei esses números e essas vantagens? Esses números e esses dados para vocês poderem entender, para montar a estratégia, agora sim, da empresa. Ou seja, eu sei que a empresa, tá certo, vai estar sujeita ao que o governo montou de estratégia. Qual a estratégia que o governo montou? A estratégia de distanciamento social. Então, quase todo o Brasil está com distanciamento social. Algumas cidades dos estados vão ter flexibilidade, tá certo? Podem ter flexibilidade, podem ter, tá certo? Não que irá ter, mas essa medida deve ir até maio ou junho, com intervalos, mas vai ter entre maio e junho, obrigatoriamente. Então as empresas têm que se planejar com isso. Então a pancada que nós vamos ter na economia é uma pancada grande, monstruosa, não é o mais até dia 22, ele deve empurrar até o dia 30 agora de abril, depois deve dar um gás aí para sair por 10 dias e volta mais um pouquinho para poder fazer. Ou talvez em São Paulo faça aí até um lockdown aqui de 2 semanas, fecha tudo, faz um cordão sanitário para poder você sufocar a pandemia. O impacto é isso. Quer dizer, que impacto que eu vou ter em relação a isso? Eu tenho que olhar que tipo de impacto então. Eu tenho que pensar o seguinte: vou estar em home office, vou estar parado. O que balança a minha cadeia de valor? Então, eu, empresa, ao medir o impacto, eu tenho que olhar o quê? A cadeia de valor e o que balança da minha estratégia de empresa e balança o meu objetivo estratégico. Tá certo? Por quê? Teoricamente falando, as atividades não essenciais param de funcionar. Tá certo? Então, param de funcionar. E eu tenho que me reinventar. Vou ter que me reinventar. Então, exemplo, para poder comprar perfume, desodorante, vou comprar via o quê? Via digital. Então, vai comprar via delivery. Então, eu tenho que inventar isso daqui, o canal digital, para poder ser implementado. O motoboy está liberado para poder entregar, que é o delivery. Então, ele está circulando. Então, quem tem as empresas hoje de entrega de motoboy está ganhando dinheiro, está rindo. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso é realidade, nua e crua. Então eu tenho que olhar a cadeia de valor e saber realmente o que vai me impactar. Eu tenho que saber e fazer as perguntas claras. Com essa estratégia que o governo montou, ou seja, eu estou agora em distanciamento social, estou, né, sem ter como trabalhar, estou parado. Então, perguntas que eu tenho que fazer: posso produzir? Posso fornecer? Ficarei parado? Nós vimos aí esses dias, eu vi aí na televisão uma padaria que nunca fechou, etc., mas estava fechada no centro da cidade. Foi o que ele resolveu fazer para poder começar a rodar e ficar no 0 a 0, pelo menos, entrar e sair o dinheiro. Ele fez o quê? Vai continuar com a padaria fechada, mas resolveu fazer o delivery.
e vai avisar o pessoal que tem um delivery, que a padaria é famosa da cidade, então vai ter o delivery. Então ele fica parado com um número de funcionários menor dentro da padaria. Isso ele pode fazer. Porta fechada, trabalha-se dentro e entrega-se a domicílio. Ponto. Põe a luva, põe a máscara, moto, carro, bicicleta, se vira, a pé. Dá para fazer? Dá para fazer. Segunda pergunta importante. Tem caixa? Tenho liquidez? Eu tenho reserva? Não, não tenho. Então, dancei. Faço o quê? Sento e choro? Então eu preciso saber o que eu vou fazer. Se eu não tenho caixa, ou tenho caixa por um mês, eu vou fazer o quê? Tá certo? E não tem jeito. O governo tem que bancar uma parte, a gente vai ver depois aí que o governo fez as suas medidas. Eu tenho estoque de produto, se eu sou uma fábrica, de maneira que eu posso entregar isso aí para o mercado. Dá para entregar para o mercado? Dá para entregar via motoboy? Dá para poder desovar do meu CD? Dá para fazer isso? Tá certo? Se eu for autorizado a fabricar, se tiver flexibilização, meus fornecedores estão em áreas estratégicas ou estão em áreas que não podem trabalhar ou podem trabalhar, isso tudo tem que ser mapeado, gente. Se eu não mapear isso daí agora, não é na hora que eu vou mapear. Se eu vou pedir para ele poder me entregar, ele fala assim, eu não posso trabalhar. Eu estou aqui em lockdown, ou estou aqui, né, no distanciamento ampliado. O que eu faço? 5. Eu preciso ter, na verdade, o quê? Cenários. Então eu preciso ter um horizonte temporal, obrigatoriamente, pensar quanto tempo isso pode durar, é mais um mês, 2 meses, qual é o tempo que a China ficou, na verdade, né, com o distanciamento social? 3 meses? 3 meses. Qual é o tempo que a Coreia ficou? 2 meses? 2 meses. Qual o tempo que a Alemanha ficou? Né? 2 meses? 2 meses. Então é isso que a gente vai ficar também. Não tem como escapar, tá certo? Isso aí é benchmark de mercado, tá certo? Qual vai ser a estratégia do governo? Tá certo? Vai ser esse tipo de distanciamento ampliado. Pode-se fazer um lockdown, que foi o que fez a China. O único país que fez isso aí foi a China. Fez um cordão sanitário, né? Na província de Hubei e depois na cidade de Wuhan, que ali era o epicentro. São Paulo corre esse risco, pode correr esse risco, que nós somos o epicentro aqui do Brasil, temos um número alto aí de contaminação, tá certo? Então daria para correr esse risco, tá certo? Temos que saber quais são os riscos que saem em relação a essa estratégia que o governo toca e a pandemia. Então a pandemia gera uma série de riscos e quais são as hipóteses. E o que me impacta em mim, na minha empresa, então, no meu negócio? Número 1, impacta a grana. Eu sem dinheiro não vivo. Então, sem a grana, eu, empresa, não vivo. Não sobrevivo. Não pago folha, não giro. Então, sem girar, eu quebro. Tá certo? Então, eu tenho que saber quanto que eu aguento. Segundo, eu tenho um produto. No meu caso, sou consultor, tenho um sistema. Eu preciso ter, na verdade, o quê? Minha cadeia de suprimentos são o quê? São pessoas, é RH. No meu caso, especificamente falando. Outros não. Tem uma cadeia de suprimento todinha que depende de quê? Está lá da China. A China estava, na verdade, em quarentena, foi bloqueado. Então, foi atingido aqui no Brasil, tá certo? E o cliente meu, e o mercado, como que fica? O mercado agora está se adaptando e está mudando a forma de pensar. Já pensaram nisso ou não? Quer dizer, o brasileiro agora está se acostumou-se muito a mexer o quê? A fazer videoconferência, a fazer call direto, a fazer, na verdade, a comprar por internet. Isso está mudando o hábito do brasileiro? Quando acabar isso daqui, passarmos essa fase, vai ser um outro mercado? Se você olhar as pesquisas que estão saindo, o pessoal fala que sim, que vai ser um outro mercado. Então eu tenho que pensar já no modelo de negócio, tá certo? Para poder, quando acabar isso daqui, eu ter uma cadeia de valor que atenda esse tipo de mercado e não vir com uma cadeia de valor que não vai agregar para ele ao negócio dele. Então eu tenho que pensar nisso, porque isso aqui está fazendo a gente repensar o modo de viver, o modo de ser tudo, tá certo? Então isso é um ponto importante para nós, isso tem que ser repensado. Vamos lá então. Então quais são os riscos que a pandemia deu aqui? Eu citei 7, tá certo? Não reinventei a roda e coloquei o que o mundo está colocando de forma clara
para o Brasil aqui especificamente. Então, primeiro, deu uma disrupção na cadeia de suprimento. Então, o coronavírus aí, o Covid-19, deu uma quebra na cadeia, no fluxo de suprimento em várias empresas. Por quê? Concentraram na China grande parte das suas compras. Então, como nós colocamos todos os ovos numa cesta só. E agora nós acordamos e falamos assim, porra, coloquei tudo lá e agora? Isso em relação, inclusive, o quê? A remédio, em relação a material de saúde, tá certo? Então nós estamos a pé. Então você pensa em máscara, você pensa em respirador, você pensa em tudo. Porque o que pareça, a gente depende deles para produção em massa. Né? Tem no Brasil? Tem, mas não tem condições de produzir em massa. Então nós estamos se readaptando. 2, vai ter uma recessão no Brasil, violenta. Não só no Brasil, no mundo, mas vai ter a recessão. Então hoje nós estamos com 12 milhões de desempregados, a expectativa, a projeção do pessoal é que chegue a 15 ou a 20 milhões de desempregados, tá certo? Nesses próximos aí, 1 ano e meio aqui agora a chegar. Então essa é a nossa realidade, não tem jeito, não tem como esconder, o jogo é esse, é recessão que quer segurar custo, apertar custo e ver o que vamos ter que fazer, não tem jeito, tá certo? Isso gera o quê? Gera um risco social, que gera uma instabilidade socioeconômica, obrigatoriamente. Então gera uma questão socioeconômica violenta, tá certo? Então a gente vai ter condições aí, vai ter burburinhos o tempo inteiro, vamos ter movimentos sociais violentos, isso vai acontecer também, ou poderá vir a acontecer, tá certo? O sistema nosso de saúde, ele poderá entrar em falência, tá certo? Poderá entrar em falência. Quando eu falo sistema de saúde, é o federal, o estadual e o municipal, tá certo? Poderá entrar em falência. Manaus já entrou, já não suporta mais o que tem de problema lá em cima. Então começa a entrar em falência, né? A coisa começa a complicar, a população pode se revoltar, aí você começa a ver o que isso vai acontecer, tá certo? Vai ter um retrocesso macro, né, da globalização. Então aquilo que eu fazia, né, nós temos vários clientes aí que tem matéria-prima na China, o cara repensa e fala, não, então vou ter no Brasil. Só que ao ter no Brasil, né, ela fica mais resiliente, tá certo? Fica mais forte aqui no Brasil, ele fica com o controle na mão, só que fica menos produtivo, mais caro, tá certo? Ficando mais caro, impacta para o consumidor. Então isso vai impactar a gente, tá certo? E temos 2 riscos políticos muito grandes. Então o primeiro risco político é a instabilidade do governo, tá certo? É que estamos vivendo hoje um pouco essa instabilidade. O governo não dá uma resposta muito efetiva, não dá uma resposta firme, não tem uma liderança firme, na verdade, comandando aí, na verdade, tendo um comando único, tá certo? Briga com o governador, faz isso, faz aquilo, gera o quê? Gera uma certa descredibilidade em relação à população. Tanto é que em termos de credibilidade do governo, ele já caiu, tá certo? Um pouco, Bolsonaro, infelizmente já caiu, já viu? Isso dá margem para o risco de baixo, onde a população perde a confiança, perde-se a credibilidade e pode achar o quê? E vai procurar que tem um salvador da pátria. Tá certo? Seja ele quem for, esquerda, direita, centro, não interessa, mas vai buscar um outro populista, uma outra pessoa populista que de repente vai assumir, né, na próxima gestão aqui. Então esses são os riscos que nós temos, essa é a visão que nós temos e eu tenho que pensar nisso, porque isso é nosso business, isso vai me impactar fortemente, tá certo? Muito bem, feito essa avaliação, feito isso daqui, eu tenho que ver o seguinte: esses riscos aqui como um todo, todos eles, os 7 riscos, eles têm uma possibilidade alta, muito alta ou elevada. Não tem jeito, porque já está ocorrendo isso daí. Estabilidade política, instabilidade socioeconômica, isso já está acontecendo. A falência, né, do serviço público já está acontecendo, isso já está ocorrendo de uma certa maneira, tá certo? Então nós estamos no quadrante vermelho aqui, com todos esses riscos de uma forma clara. A recessão que já está começando a pintar, o pacote que o governo deu para nós, de maneira clara e direta, não, né, ele é suficiente se fosse
rapidamente operacionalizado. Não está sendo, infelizmente não está sendo, tá certo? Já deveria estar na mão. O americano tem o cheque para cada um já. Nós aqui não, tem uma certa burocracia, tá certo? Então a inadimplência vai crescer obrigatoriamente. Então, esses riscos aí, se vierem a acontecer, o Brasil entra num processo, né, socioeconômico, né, e social complicado, diria eu, muito complicado, tá certo? Então isso é um ponto para a gente poder pensar e raciocinar. Então os riscos estão aí para a gente poder estar vendo. Muito bem, entra aí o impacto no caixa das empresas. Então, tem aí, na verdade, tem até um e-book nosso, aí vocês podem baixar se quiser do site, né? Quem fez aí fui eu e o Edson Cordeiro, que é um amigo nosso, é economista, tá certo? E sobre o quê? Sobre fazer como é que eu gerencio o caixa da empresa. Então, o que eu tenho que pensar sobre o caixa da empresa, né? Então, para eu sobreviver, o sucesso de qualquer empresa é o fluxo de caixa, é a liquidez. Eu tenho que ter liquidez. Com inflação, sem inflação, com recessão ou sem recessão. Uma coisa básica, eu não posso jogar dinheiro na frente. Não posso jogar dinheiro na frente. Então eu tenho que pedir, solicitar para que o cliente pague as despesas antes, obrigatoriamente. Senão eu não aguento. Eu não vou aguentar. Se eu sou menor, eu não consigo jogar dinheiro na frente. Então eu tenho que forçar a barra. Então o papo que a gente tem de cliente pagar em 60 dias, 30 dias, vai ter que renegociar. Tem que renegociar. Tá certo? Isso é um ponto importante. Então a gestão do fluxo de caixa, ela é importante. Certo? Um outro ponto importante é o aspecto também de que nos períodos grandes de crise de mercado, esse caixa tem que ser de curto prazo. Eu tenho que olhar isso daí semana a semana. Porque se eu bobear uma semana, ele cria um buraco muito grande. Então, o fluxo de caixa, eu tenho que ter ele na mão. O fluxo, a liquidez que eu tenho que ter esse dinheiro. Isso faz parte do processo, tá claro? Então, isso é fundamental poder trabalhar. Nesse momento também, cria-se um problema, cria-se um foco, né? Que eu tenho que ser olhado pelo concorrente, olhado pelo meu cliente, que eu estou bem, que eu estou fazendo o quê? Uma boa gestão. Senão ele vai dizer para mim, ó, o brasileiro que trabalha com risco está mal financeiramente, porque ele não sabe gerir o risco financeiro, tá certo? Que é o rating, classificação de risco, ou o seu valuation, que é quanto que você vale. Isso vai para o saco, tá certo? De maneira clara e direta. Então tem que ter esse tipo de coisa, tá certo? Então isso é importante eu ter isso aí na mão, tá certo? Muito importante ver isso daí, tá certo? O outro, que é um aspecto também muito importante, é eu preservar esse caixa para a sobrevivência da empresa. Então, o lucro, senhores, nessa época, esquece. Eu tenho que ter caixa para girar. Então, eu não posso cobrar mais caro. Não posso cobrar mais caro. Eu tenho que girar, rodar. Nessa época que nós estamos vivendo, o lucro não é importante. Isso não sou eu que falo. Isso são as melhores práticas da economia. Eu tenho que ter fluxo, entrada de dinheiro. Porque se eu deixar de ter esse fluxo de dinheiro, vai acontecer o quê? Cria-se o gap, eu vou tossir, tá certo? A minha tossida vai acontecer o quê? Vai criar o quê? Vai criar um hiato. E esse hiato vai fazer com que naquele momento alguém peça uma falência minha, alguém me coloca no cartório, aí vai pro diabo 4. Aí eu danço. Então eu preciso ter fluxo para poder manter o trabalho do pessoal, no meu caso, o trabalho do pessoal e o pessoal trabalhando. Então isso é fundamental. Se não tiver fluxo, dancei. Então o lucro nesse período aqui, esquece. Se empatar o 0 a 0, vai embora. Toca a vida, tá certo? Então isso é fundamental a gente pensar sobre isso. Outro ponto importante, isso aqui é o que o Edson montou, na verdade, depois vocês vão ver com mais calma, e queria que vocês olhassem com calma, mas se eu for fazer um resuminho do que se faz, é isso daqui, ó. Então, o que se faz no fluxo de caixa? Então, o foco é a liquidez. Primeira coisa básica, vou cortar despesa fixa e variável. Então, número 1, eu vou deixar de pagar banco. Eu vou renegociar, né, financiamento, empréstimo. Tenho que renegociar. Né? Saiu até uma matéria aí,
hoje é quinta-feira, na terça-feira, que mais de 2 milhões de pessoas já entraram com renegociação nos bancos. E os bancos, cara de pau, só falaram que só deram a renegociação para 5%. Os 95% não vão pagar. Óbvio que não. Eu não vou pagar. Se o cara não der a renegociação para mim, eu não pago. Não pago. Preciso de fluxo. Então eu vou barrigar e não vou pagar. Simples assim. Tranquilamente. Ah, fica com o nome sujo. Azar. Toca a vida. Toca-se a vida, velho. Eu preciso ter fluxo de caixa para poder viver. Tá certo? Então, a gente pagar um funcionário e pagar o banco, eu vou optar para quem? Pagar o funcionário. Acabou a vida. Acabou o papo. Tenho que renegociar o meu aluguel. Vou ter que renegociar. Que é o que todo mundo está fazendo. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a média de mercado de renegociação de aluguel é 30%, 35%. O pessoal está dando de desconto. Por quê? Preferível o pessoal receber menos do que não receber nada. Tá certo? Que vai ficar lá o aluguel, o imóvel parado, vou pagar IPTU, tem que manter o aluguel conservado, né? Vou pagar o condomínio, então não compensa. Então tem que saber rodar, tá certo? Número 2, tenho que renegociar com um fornecedor grande. Então eu fiz uma boa compra, fiz um leasing, fiz alguma coisa grande, vou renegociar. Acabei de ver hoje no Valor Econômico aí, por exemplo, a Gol. Ela renegociou com a Boeing, falou: durante 90 dias não vou te pagar, velho. Simples assim. Sentou e falou: 90 dias não vou pagar. E vai fazer o quê? Tem que fazer isso daí. Porque é fluxo de caixa, né? Com isso aí eles economizaram tantos bilhões, tá certo? Nesses 90 dias, não tem jeito. E sem entregar nenhum avião. Só não pagou e não vai pagar, tá certo? Deixar de pagar impostos. Saiu o MP, uma medida provisória do governo, dizendo que as certidões estão adiadas por 90 dias, tá certo? E eu posso barrigar isso por mais 90 depois. Então, obviamente, o que é esse sinal para ele aqui? Não vou pagar imposto. Então, vou barrigar para depois renegociar. E se bobear, vou ter que renegociar e chorar sem juros. Acabou. Vou ter que pedir isso daí. Não tem jeito. Essa é a fase que estamos vivendo. Então, não se paga imposto. Preciso ter liquidez. Isso aqui é o beabá. Isso é o que nós estamos vivendo, gente. Então, quem é tudo certinho, compliance, por exemplo, esquece compliance. Compliance já era, né, nessa hora. Vai ter que se adaptar à crise. Estamos vivendo uma crise. E vivendo a crise tem que se adaptar. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Então, tributo, o imposto, e isso vale para quem é o da empresa e para quem presta serviço para a empresa. Se o compliance for cobrar tudo que tem que ser cobrado, como se fazia antes, velho, não vai ter fornecedor mais. Não tem fornecedor. Nem aqui e nem lá fora. Certo? Não tem. Ponto importante. Vou ter que reduzir folha de pagamento. O que as empresas estão fazendo hoje? Qualquer empresa, PJ ou o CLT. CLT já o governo já soltou aí a MP que pode renegociar o que ele bem entender de ambas as partes, se houver acordo. Eu posso renegociar a redução do salário, mantendo a mesma carga horária. Posso renegociar a redução do salário e diminuindo a carga horária. Por quê? Estamos em crise, gente. Qual é o objetivo disso? É manter o emprego. A Gol, por exemplo, está no jornal de hoje, ela renegociou com os funcionários a redução de 35% do salário deles. Tá certo? E o da diretoria e da presidência, 40%. 40% da diretoria e o da presidência. Ponto. Foram abertos, transparentes. O da diretoria e presidência não teve redução de carga horária. Tá certo? Da gerência também não teve. O resto do pessoal vai ter redução de carga horária. Ponto. Teve também a licença que não é remunerada. Então vai ter funcionário da Gol que vai sair agora de licença sem receber. Tá certo? Vai ser maio, junho. 2 meses ficarão em casa, de férias e tal, sem receber nada. Isso foi negociado. Então tem que reduzir. Ou faz isso ou vai ser desempregado. Eu vi hoje no jornal também que as startups da vida, para poder manter o fluxo de caixa, tá mandando o pessoal embora para o WhatsApp. Recebe o cartão vermelho para o WhatsApp. Tá certo? Está no jornal de hoje, no Estadão aí, no Valor Econômico. Então tem que fazer isso. Vai suspender investimento. Então aquilo que eu estava querendo investir, né, em algo maior,
em algo que seja, na verdade, poder dar um up, eu tenho que segurar. Não tem jeito. Não tem conversa. Sei que seja uma sobrevivência minha. Se não for sobrevivência, tá certo? Eu não posso investir, tá certo? E o último que eu considero importante, né, para você ter caixa e você pensar o que vai fazer, é você se reinventar. O que é você se reinventar? O que eu posso fazer de novo nesse meu negócio para eu ganhar dinheiro nesse momento que o Brasil e que o mundo está passando, tá certo? Então, o que eu posso fazer de coisa diferente? Em casa, sentado. Então, no meu caso aqui, posso dar aula por internet? Posso fazer consultoria por internet? O que eu posso fazer? Então, nós temos que se reinventar, gente. Se a gente não se reinventar, nós vamos ficar a pé. A gente fica completamente a pé, tá certo? O que é ficar a pé? Nós vamos morrer na praia. Agora, sentar e chorar não vai adiantar nada, tá certo? Então, o fundamental para nós é, nós temos que verificar o caixa nosso, verificar o fluxo de caixa que nós temos, na verdade, verificar se suporta ou não suporta a pancada, tá certo? Verificar o que eu posso cortar de despesa, o que eu vou cortar de despesa obrigatoriamente, que é banco, que é, na verdade, fornecedor e que é, na verdade, os impostos, e tem que sentar com a turma nossa e renegociar para poder estar, na verdade, sobrevivendo. É sobrevivência. Isso é importante. Sobrevivência. Para esse ano aqui, para vocês terem uma ideia, o nosso PIB está previsto de ser negativo, né? Saiu hoje no jornal também, menos 6,5%. Menos 6,5%. Tá certo? Então isso é um ponto extremamente negativo para nós. Então, senhores, vamos ter que arregaçar a manga, suar muito a camisa para a gente poder pular para cima. E não adianta ficar na loucura de querer voltar a trabalhar, aí que de repente você fica aí contaminado, vai pro saco, velho, vai trabalhar ali em cima no céu. Não tem como você consertar de outro modo, tá certo? Então isso é fundamental, você estar fazendo o processo como um todo, tá certo? Muito bem. Impacto na cadeia de suprimento, tá certo? Então aí eu coloquei, na verdade, o que as medidas que o pessoal fez, teoricamente falando, que melhoraram a cadeia de suprimento, né, em tempos lá atrás, recentes, mas também aumentaram os riscos de fornecimento, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Então, consolidação do fornecimento, tá certo? Qual foi o benefício? Economia de escala, né, e parceria forte na estratégia de fornecimento. Exemplo, China, tá certo? Fui lá para a China, sentei com o chinês ia dar escala muito barata, tá certo? A parceria com ele, só que eu criei o que com ele? Alta dependência, coisa básica, único fornecedor. Eu não criei outros fornecedores. Então, coloquei todas as cestas num ovo só. Dancei. Acabou. Não tem jeito. Fontes globais de fornecimento. Custos mais baixos de o quê? Consecução. Então, tem aí alto risco de quê? De interrupção da cadeia logística, por excesso de manuseio da mercadoria em trânsito, maiores espaços de tempo com o crescimento de incerteza, aumento das preocupações com segurança e taxa de câmbio, tá certo? Se eu vou comprar lá fora, tem isso daqui, tá certo? Abordagem de confiança, custos mais baixos de estoque. O que vem a ser isso daqui? Eu faço o famoso just in time. Just in time. Então eu não tenho estoque aqui no Brasil, espero vir da China. China tem uma dor de barriga, Porto entra em greve, tá certo? Não consegue chegar na hora, eu fico parado aqui minha linha de produção. Quanto custa isso? Tá certo? Terceirização, tá certo? Custo reduzido, melhoria dos níveis de serviço historicamente falando. Qual vai ser o meu risco? Operação crítica gerenciada com o quê? Com a companhia que reduz o quê? A sua flexibilidade. Então temos que analisar isso daí, né? Quantidade de receita pobre na fonte de fornecimento. Então você está dando para ele, às vezes, o seu ouro, na verdade, para alguém que está pagando mal a ponta lá na frente. E essa pessoa na ponta lá na frente, de repente, faz mal ou vende isso aí para outro, tá certo? Para isso tem uma matriz estratégica de abastecimento, obrigatoriamente, onde eu tenho a minha questão que é crítica, que é estratégica, aqui na ponta, ou seja, o impacto que eu tenho no meu negócio, e essas peças minhas, essa minha matéria-prima, esse meu insumo que está do lado direito aqui para cima, eu tenho que ter outro tipo de tratamento, obrigatoriamente. Eu não posso colocar
eu não posso ter um único fornecedor. Não posso ter. Então o cara viaja para a China, como vários brasileiros fizeram isso, para taxar um fornecedor na China que desenvolvesse e colocou todas as cestas lá. E nunca ninguém pensou, eu falei isso que eu tenho vários amigos meus e várias empresas, né, que possuem isso daí, colocaram todas as suas cestas, na verdade, os seus ovos, na verdade, nessa cesta e nunca pensaram que poderia ter uma dor de barriga. Vocês vão ter que tipo de dor de barriga? Pô, teve lá. Uma pandemia parou tudo, não está rodando, estão rodando com 75% da força de trabalho deles, vai demorar até o final do ano para rodar com 100%, então vai rodar com com esse percentual menor. Ontem saiu no jornal já, lá da China, dos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles não vão, né, favorecer o Brasil na linha de fornecimento, porque estão puto da vida com a questão do que houve aí, né, do entreveiro entre o Brasil e a China nesse bate-boca que está tendo aí, na verdade. Falaram mal do Brasil em questão da diplomacia, burrice nossa na realidade, tá certo? Então não vai favorecer, compraram soja inclusive já dos Estados Unidos, não do Brasil, tá certo? Então, senhores, pode preparar aí que a gente vai levar paulada grande, certo? Então tem que ter uma matriz, essa matriz quem gerencia, óbvio, é a área de fornecimento, é a área de supply chain, mas tem que ter análise de risco disso aqui. Isso é importante, tá certo? Isso é importante. E o pessoal não faz isso daqui, tá certo? Aqui tem os critérios para saber a influência do resultado que vai ter na empresa e o critério do risco de abastecimento. Isso aqui é de Porter, ó. Poder de barganha, de ser substituto, mas tem que fazer o risco, obrigatoriamente, e colocar aqui na matriz aonde que cada item meu de abastecimento, de suprimento, está nessa matriz. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Então esse é o ponto que eu queria falar com vocês, se puderem entender o processo, tá certo? E aqui tem as categorias de risco. Eu coloquei duas setinhas aqui vermelhas, vocês estão vendo lá lado esquerdo aqui, que é o quê? A continuidade do fornecimento e a consecução, quer dizer, a execução em si, tá certo? Então eu não posso depender de uma única fonte, obrigatoriamente, e não posso ter a falência do fornecedor e ele ter o quê? Questões trabalhistas. Isso eu não posso ter, obrigatoriamente. Então isso me dá quebra de continuidade de fornecimento, perda de produção, perda de receita obrigatoriamente, tá certo? E eu não posso ter custos, né? O custo crescer estupidamente. Por quê? Porque o câmbio mudou, tá certo? Poder de barganha dele, porque ele é o único, na verdade, ou porque o material é muito complexo. Então eu tenho que olhar isso daí com todo o carinho necessário. Então aqui estão os riscos que nós temos que estar observando e verificando. Fundamental eu entender esse lado da cadeia de suprimento, tá certo? Fundamental. Se eu não entender, eu fico a pé. Aqui de novo é a sobrevivência do mercado nosso com a relação dos clientes. Isso aqui peguei da Deloitte, que eu acho que é legal, e coloquei aqui os pontos que eu considerei importantes. Vermelho, né, é a segunda categoria. O que está aqui, na verdade, em Bordeaux seria a primeira. Então o que é Bordeaux? Eu preciso estar colado no cliente para saber qual é a experiência dele. Então nesse momento agora, eu não posso me afastar do cliente, ao contrário, tenho que estar junto dele. Estou em home office, então estou em call com ele, estou ligando para ele, tem que verificar isso daqui. E se for possível, está aqui escrito, ó, transição do canal físico para modelo digital. De repente o cliente vai se acostumar com isso e vai querer isso daí. Ele vai querer isso daí. Então o ponto fundamental é esse. Outro ponto importante, eu tenho que estar de olho nele para saber se ele está mudando e se eu mudar o meu modelo de negócio, eu vou agregar valor para ele. Então isso é fundamental. Mais do que isso daqui, ó. Tá certo? Mais do que isso daqui. E isso, senhores, faz parte da estratégia nossa. Então eu tenho que estar colado nele, saber qual é a experiência que ele está tendo agora, ele consumidor, tá certo? Ele consumidor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, claro, o shopping. Todo mundo ia para shopping. Quando abrir, será que nós vamos de forma tão rápida para o shopping? Acostumamos a ficar sem o shopping, tá certo? Vai voltar a consumir de forma tão, né, com tanta fome assim? Não sei. O shopping saiu uma pesquisa da Abraça agora, ela está questionando isso daí agora. Porque ficar em casa, né, e tendo outros tipos de recursos, livro, tá certo? Livro, por exemplo, cresceu a venda online, estupidamente, por incrível que pareça, porque as pessoas estão em casa, começaram a ler livro, e começaram a adquirir o prazer em ler o livro. Interessante isso daí, são pesquisas que estão tendo, para você poder se reinventar, né?
tá certo? Além de brigar com a esposa e vice-versa, né? Por isso que o índice de separação vai ser grande depois. Mas tá aí, os dois pontos importantes, tá certo? Tenho que saber quem são meus clientes chaves, vou dizer depois quais são os dois itens que eu acho que é importante. A lealdade, na verdade, que é poder proteger e renegociar com ele. Ele vai pedir renegociação. Já teve um cliente meu que pediu renegociação e é óbvio que você tem que dar. Não tem jeito. Você vai bancar o queixo duro? Bancar o queixão duro? Não vou dar. Você vai perder, velho. Vai perder. Não tem jeito. Então tem que renegociar. Pô, todo mundo tá fazendo isso. Tá certo? Você tá fazendo isso, você quer que ele faça com você? Porra, não dá, né? Então esse é um ponto importante. E, fundamental aqui embaixo, estratégia de comunicação. Para quem? Para o cliente. Então tem que ter uma comunicação com o cliente em loco, direta, comunicação semanal com ele, via newsletter, via um call. Tem que ter uma comunicação, obrigatoriamente. Se não tiver, você fica descolado. Ficando descolado, nós dançamos em relação a isso, tá certo? Então isso é o estratégico que nós temos que estar montando na nossa cabeça para a coisa poder rodar. Importantíssimo isso. E isso o pessoal não dá muita bola, porque pensa em pandemia, pensa em fazer o operacional, e isso aqui fica para trás. Então o modelo de negócio é importante a gente fechar isso daqui. E essa aqui é o BIA, na realidade, que a gente monta para priorizar cliente. Que eu tenho que ter a importância para o negócio, mas a importância do negócio não é somente faturamento. Faturamento é um dos itens que eu coloco. Então, ponto importante, ele é uma abertura do mercado para mim? Ele vai abrir um mercado para mim? Então tem uma pontuação. Ele é uma referência, um benchmarking para mim? Ele é o maior faturamento meu? Tá certo? Ele está fazendo eu criar novas coisas? Compensa eu pegar e tá um preço muito mais baixo, mas ele está fazendo eu criar novas coisas para eu oferecer essas novas coisas para o mercado? Compensa eu pegar? E aqui, obviamente, é o impacto que eu vou ter. Então, cruzando esses dois aqui, eu faço um BIA, que é o Business Impact Analysis, e coloco quem são os clientes chaves. Claro, numa época de crise dessa, eu tenho que focar nos meus clientes chaves. Então, os clientes chaves têm que ter critério para vocês tomarem decisões. Não pode ser chutado. Não pode ser porque tem maior faturamento, quer dizer, pode ser commodity. Commodity, senhores, o cara troca no dia seguinte. Não esqueçam disso. Troca no dia seguinte. Tem que oferecer para ele coisas novas, soluções novas, senão o cara pula, tá certo? Ponto fundamental. Então, o que eu queria falar com vocês basicamente era isso. E o último tópico meu, que é um tópico muito importante que eu acho, é o desafio ético aí das pandemias. Coloquei uma foto de trás aí do pessoal que é milico aí resgatando o outro aí que está ferido, porque nunca se deixa para trás. O que é nunca se deixar para trás? Senhores, não tem esse papo, é escolha de Sofia, coloquei até aqui embaixo aqui, escolha de Sofia entre vida e economia. Isso não existe. Os economistas estão falando, primeiro lugar é a vida, depois é a economia. Então, de novo, é a vida. Economia é secundária. Ponto. Acabou. O país pode ir à bancarrota. Se tiver pessoas juntas, pessoas com garra, a gente se levanta. Agora, se não tiver pessoas, velho, tchau, vai pro saco, morremos. A Alemanha não se levantou, nenhuma das principais potências, o Japão não se levantou, tá certo? Com o plano Marshall lá, se levantou por quê? Porque só o americano colocou dinheiro? Não, porque era um povo de garra, obediente, estudioso, tudo isso daí junto, unido. Então, tem que ter essas características, se uniram para isso, tá certo? Então, isso é fundamental pra gente. Certo? Eu não admito, eu acho diminuto, eu acho mesquinho, tá certo? Acho asqueroso a gente falar em economia primeiro e depois pensar em vidas. Estupidez pura, na minha opinião, burrice pura, tá certo? É uma coisa antiética para mim, antiética, falo abertamente, tá certo? Num caso desse, numa situação delicada, você tem que escolher quem vive e quem morre. E a situação é essa. Vai morrer mesmo. Estupidez falar isso. Estupidez. A gente sabe que algumas pessoas irão morrer porque tem outras morbidades, mas vai brigar para não morrer, tá certo? Vai brigar para não morrer, tá certo? Então isso é importantíssimo. Então por isso que na verdade eu acho um mérito muito grande o Hospital de São Paulo aqui, que teve aqui no Pacaembu, que teve lá no Anhembi, é isso mesmo, hospital de campanha, pau na máquina.
acha ainda que, né, as Forças Armadas não foram chamadas ainda, que talvez não seja o tempo necessário, segundo o governo, mas ele já deveria estar com o pessoal de campanha montado, opinião minha, teria que estar. É custoso. Meu velho, custoso. Tudo é custoso. Então, tem que ter. Esse, para mim, é o desafio ético. Ok, senhores? Então, eu queria conversar com vocês sobre isso. Estou à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês quiserem. Se não, a gente encerra aí o nosso pequeno bate-papo antes da Páscoa aí de amanhã. Vai ser uma Páscoa aí mais a fazer aí digitalmente falando, né? Entregar pro netinho aí o ovinho via internet, só no desenho, né? Vai ser isso que vamos ter que fazer, tá certo? Essa vai ser a sacanagem que a gente vai estar fazendo de forma clara e direta. Tá ok, senhores? Espera um pouco ainda. Alguma dúvida a mais? Pergunta aí, não? Todo mundo entendeu tudo, então? Ok, senhores. Muito obrigado, então. Obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho. Vai estar aí à sua disposição, vai estar gravado aí no nosso site, se quiser depois baixar para olhar, para poder verificar. Estejam à vontade, ok? Então, para nós aí, saúde, paz. Eu tenho que ficar em casa aqui, que eu estou no grupo de risco, então tem que ficar na casa quietinho aqui, né? Teoricamente falando, né? Tá certo? Mas vamos ficar aqui numa boa, tranquilo, para a gente poder estar passando por essa onda, como falou o Guedes aí. Temos 2 ondas a furar, pandemia, e a segunda, que é a paulada, que é a recessão. Essa, se não tivermos união, senhores, vai ser pauleira. Mas já passamos por várias dessas, então, mais uma. Arrisco no confisco. Tendo luto. Coronel Rinaldo. Quem? Coronel Rinaldo. Arrisco no confisco. Confisco de quê, Reinaldo? Se for de remédio, se for de material cirúrgico, sim, senhor. Isso tem risco de confisco, sim. Aliás, nós já estamos vivendo um regime de exceção, sabem disso, né? O governo tem autoridade para poder pegar, se for o caso, o material das indústrias, empresas, inclusive as pessoas, né? Eu posso ser requisitado a trabalhar para o governo hoje, né? Se for o caso, se eles solicitarem, tá certo? Então tem risco, pode ter risco de confisco, se for material de primeira necessidade. Então isso é uma prioridade hoje. Nós estamos hoje em uma situação de guerra, né? Teoricamente falando, né? Nós estamos numa situação, Brasil, né? De uma situação de calamidade, o orçamento foi estourado, o teto foi estourado oficialmente, né? Com autorização do Congresso, tá certo? Tanto é que a nossa dívida interna hoje vai pular de 74,9, aí vai para 85 ponto alguma coisa, quer dizer, aumentar quase que 10%, 12%, tá certo? Vai ser alta, paulada. Então, nós estamos teoricamente numa operação de guerra. Não só o Brasil, o mundo como um todo, né? Falei para vocês que o Reino Unido já falou que foi o maior aporte desde a Segunda Guerra Mundial. E a Merkel, na Alemanha, falou que a situação é grave, primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial. Não é depois da reunificação, não. Segunda Guerra Mundial. Situação grave, complicada, porque a pandemia é um processo mais longo. O Henrique pergunta aqui também, qual o contexto das operadoras de plano de saúde junto com o sistema de saúde público, tendo em vista que são sistemas compartilhados? Então, isso vai ser um problema quando começar a dar, na verdade, o acúmulo, né? Na Espanha, não sei se você sabe, se você viu, o primeiro-ministro lá, ele confiscou, na verdade, os hospitais privados, tá certo? Começaram com muita onda lá, não faz isso, não faz aquilo, ele confiscou, ficou sob a guarda do governo e falou, agora assumiu o comando, vai seguir o que tem que ser seguido. Então tem esse problema, se tiver muito nheco-nheco, ele confisca, acabou, porque ele tem esse poder para isso, numa situação que estamos vivendo. Então vai ter que ter uma integração grande, por exemplo, os planos de saúde no início não queriam fazer exame para parar o coronavírus, tem que fazer, teria que fazer e tem que fazer. Hoje não se faz porque não tem teste, não existe o teste, mas tem que fazer. Se tiver, tem que fazer. A Magali, em termos de financeira, qual a dica importante falando em risco de liquidez? Qual a dica importante? Você ter o caixa teu aí, um pouquinho de grana, querida. Tem que ter grana. Mas como é que você vai ter grana? Você vai ter que barrigar alguém, obrigatoriamente. Se não tiver um caixa guardadinho antes, tuas reservas financeiras, então não acabamos de ser mãozinha, né? Mãozinha de porco, tá certo? Magali, mas falando sério, qual é a dica importante? Você tem que fazer o maior volume de caixa possível, dinheiro vivo, né? Quer dizer, tem que ter liquidez na empresa, poder pagar e se sustentar,
com o básico e com o mínimo necessário. Então os fornecedores terão que ser alongados, tá certo? Banco alongado, tá certo? Se possível pedir carência, tem que pedir carência, tá certo? E se tiver que peitar, peita, né? Não tem jeito, porque nós temos aí já no máximo, já começou a ter 2 milhões de pessoal gritando lá, e vai ter muito mais, não tem jeito. Não são 500 mil, 200 mil, são 2 milhões que já pediram, mais uma pancada que está por trás, tá certo? Então... Voltando à pergunta do Coronel Reinaldo, ele quis dizer dinheiro no banco. Não, isso não. E na verdade já entra na pergunta do Hélio, que é confiscar aplicações de dinheiro na poupança. Podemos ter novamente plano verão, o que o Collor fez. Não, isso não. Não vamos confundir. Na questão do Collor, por exemplo, foi uma questão de tentar equalizar a questão da inflação. Então foi outros R$ 500. Hoje nós estamos vivendo aqui um problema que é o problema pandêmico. O Brasil já deu a solução, que foi você emitir título da dívida interna para você poder girar dinheiro. Então isso já foi feito. E você ter o dinheiro para você poder bancar, na verdade, o pessoal de baixa renda. Então tem o pessoal que é não formal, são 40% que nós temos, tá certo? E o pessoal também que de pequenas empresas, né? Inclusive para poder financiar a folha de pagamento, tá certo? 2 meses seguidos, tá certo? E já teve essa medida. Então, não é que o governo está precisando de dinheiro, não é isso não. Dinheiro não vai precisar não. Confisco de grana não. Agora, se eu tenho uma fábrica, tenho material, e eu tenho uma exportação para ir para a China, ou para ir para os Estados Unidos, então, em vez de pensar nele, ele confisca e fala, vem para o Brasil, filhinho. Tá certo? Tudo aqui é consumo interno. A China fez isso com várias fábricas chinesas. Agora, que ela segurou para o consumo interno. Lá, se bem que lá é mais fácil, né? Lá piou, dançou, né? Então lá ele falou assim, ó, deixa aí, acabou. Avisa o cara de lá que não vai mais chegar o produto. Isso aconteceu já. Tem um amigo meu que ia receber material da China, que era máscara, por exemplo, ia receber 2 milhões de máscaras, recebeu um aviso que foi negado pelo governo chinês. Negado. Recebeu a carta. Ele me mostrou. Vai ficar na China. E ainda em termos... financeiros? Qual o melhor monitoramento para o risco de mercado? Tá, o risco de mercado é você saber como que anda o mercado, né? Você vai ter que pilotar, na verdade, quem são os seus clientes, tá certo? Como que eles estão a nível financeiro, clientes e fornecedores, e como que está o mercado como um todo, ou seja, qual vai ser a nossa taxa hoje, e a Selic, como é que vai estar subindo ou descendo, qual vai ser, na verdade, o PIB nosso, que vai estar vendo, a taxa de juros, como é que isso está se comportando, a bolsa de valores, que já está em queda violenta aí, o Wall Street já caiu, já foi para a lona, tá certo? Então nós vamos estar vendo uma situação complicada aí um pouco mais para frente, né? Não tem muito a ver, mas tem que pilotar e monitorar o risco de mercado. Então o risco de mercado é você ter cenários pela frente, cenários que vão ser pandêmicos, mas cenários específicos para isso, que tem a ver com a pandemia, né? Se você olhar agora aí, está sendo uma pancada de relatório das empresas aí, do Goldman Sachs aí, dos bancos, qual vai ser a premissa para frente aí. Eu vejo aí todo dia né, a curva está, infelizmente, descendente. Essa sim está, né, ascendente, está tudo descendente, tudo para baixo, tá certo? Então, infelizmente, a gente vai ter que segurar aí uma onda grande. O D. Guerreiro, qual será o foco do compliance pós-pandemia? Compliance pós-pandemia. Então, compliance tem que ser extremamente flexível pós-pandemia. Compliance, em termos de regra, não vai ter regra, né? Depende do que a empresa quer. Por exemplo, você vai pedir para mim, por exemplo, que eu tenha os impostos em dia. Eu não tenho. E aí? Não vai contratar? Se o governo já abriu, falou assim, ó, não paga imposto por 3 meses. No 4º mês eu estou ainda renegociando. Não vai me contratar mais. Como é que vai fazer? Então tem que ser flexível, velho. Porque todos serão flexíveis. O governo já está sendo flexível. Tá certo? Não tem jeito. Então o compliance vai ter que ser flexível. Compliance do mundo. Isso quer dizer que você vai admitir, corrupção, não é isso não. Mas as regras que o pessoal cobra muito hoje, aqueles questionários que mandam ali, que, desculpe, até sacal de preencher, etc. Velho, tchau, esquece. Desculpe. Então o compliance vai ter que se recriar frente a essa crise que estamos vivendo. A LGPD, por exemplo, foi adiada para o ano que vem.
tá certo? A LGPD, de cara. Primeiro é que nego já capou da frente. Por quê? Tem que gerenciar uma crise violenta, tá certo? Como é que eu vou pensar em LGPD agora? Tchau, bicho. Quero nem saber. Então eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante. O mais importante agora, senhores, é sobreviver com as empresas. O que o governo está preocupado é o seguinte: eu não posso fechar a empresa ou quebrar com a empresa. É isso que eles não querem que isso venha a acontecer. Então isso é importante. Por isso que eles deram aquela porrada, demorou um pouquinho, mas deram uma pancada de subsídio aí. Fala subsídio, emprestar o dinheiro, sair. Estão brigando com os bancos aí, aquele dinheiro que saiu via o Banco Central, via o BNDES, vai ser via os bancos comerciais. Tem que sair com juros mais baixos, obrigatoriamente, tá certo? 3,7 ao ano deveria sair. Eles vai colocar um spread maior. O governo está brigando que não pode sair. E tá certo, não pode sair mesmo não. Isso aí tem que ser quase com custo zero. Porque estão numa crise do cão, pô. Certo? Aqui a Luana, pegando o gancho da Magali, pegando o gancho. Caso as previsões de fluxo do caixa indiquem que a liquidez é um problema, qual seria as sugestões para outra fonte adicionais ou fontes? Fonte adicional para você arrumar dinheiro, você tem que se recriar. Porque a liquidez vem de você ter receita, né? Receita. Então, se você vai entrar a receita para você através de outro tipo de serviço que você tenha. Qual o serviço que você vai ter que recriar? Então, aquilo que eu falei com você. Eu, por exemplo, tinha capado o treinamento nosso. Talvez agora eu recrie de novo o treinamento, mas não o treinamento presencial. Vou recriar o treinamento online agora. Talvez seja uma boa para nós. Então, isso aí é você gerenciar e você encher um pouco mais teu caixa com outro tipo de serviço, com outro tipo de receita que você não estava pensando antes. Você tem que recriar, pensar outro tipo de receita. Não tem jeito. Desde que você já enxugou toda aquela, né, o beabá que eu passei para vocês. Já renegociei, já cortei custo, fiz isso. Não sei se começa a cortar a própria, né, próprio corpo aí. Então tira um braço, tira uma perna, aí vai embora. Agora, o que o governo não quer que faça, né? Que ele pede para não fazer? Não vamos demitir as pessoas. Essa é a grande sacada. Tem gente que já demitiu aí. Bicho, sentar e conversar, vai. Se tiver que a gente fazer um time e vamos reduzir o salário um pouquinho de cada um para poder ter o pool junto, vamos ter que fazer isso, vai. Incluindo o dono da empresa, o diretor, o presidente. Essa é a jogada que tem que fazer. Só assim nós sairemos da crise vivos, tá certo? Se cada um puxar para o teu lado, morte certa, tá certo? Não tem jeito. Por isso que o Guedes falou que o funcionalismo público vai ficar 2 anos sem receber o aumento, tem que ficar mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Mais alguma? Acho que não. Finito? Bom, meus amigos, agradeço vocês aí a paciência. Desculpe o meu jeitão aí de falar, tá certo? Direto e reto, tá? Estou à disposição, vai estar no site isso daí. E talvez na semana que vem a gente faça mais um sobre um outro tema aí também polêmico. Eu gosto de criar polêmica, na verdade, né? Responde pro Hélio. O Hélio, o MBS Online, a gente está com uma previsão para tentar gravar ainda no segundo semestre. Ou fazer, na verdade, lançar uma aula online ao vivo. A gente vai começar, ele acabou de falar, Hélio, dos cursos online, que a gente vai voltar agora com essa crise que a gente vai ter. E provavelmente a gente vai voltar com alguns cursos. Semana que vem a gente vai soltar a gente vai mandar no e-mail. Isso. Talvez a gente solte até o curso online cadenciado, né? O que é cadenciado? Você faz aí os 10 cursinhos menores, completou os 10, já tem o MBS. Isso é um pacotinho que a gente vai lançar agora aí, tá certo? Fazendo os 10 cursinhos e pá! Vamos só para a última pergunta do Mário Faria, para ele não ficar sem aqui. Pós-pandemia, qual o risco no retorno ao site principal para não impactar o cliente? Pós-pandemia, qual o risco do retorno ao site principal? Não tem. Você vai se planejar a você voltar, a você retomar, né? Na verdade, a sua atividade, né? Esse é o ponto principal seu, a retomada. Então, você tem que pensar agora na retomada e na recuperação, né? Então, agora, o que eu acho que é importante é vocês pensarem como que o cliente se encontra. Em termos de quê? Em termos de cabeça e em termos de modelo mental, né? Eu acho que isso que temos que raciocinar. Muita coisa, senhores, a pandemia no mundo inteiro e aqui no Brasil vai mudar o modelo de negócio. Fez mudar o modo de pensar. Muita coisa, tá certo? Então, senhores, pensem que o negócio de vocês, nosso negócio, vai mudar, até o meu.
Eu já estou pensando que muita coisa já mudou, inclusive, tá certo? E eu não gostava de fazer reunião, por exemplo, né, via call. Já acostumei, e agora já não viajo mais também, tem essa vantagem, né? Então, acabou. Então a gente começa a trabalhar com outras ferramentas, começa a olhar, começa a ver o porquê, tá certo? Outras empresas vão sofrer, companhia aérea, aí começa a ter a pancada de coisa. Não precisa você estar lá mais fisicamente, né? Então, isso tem que pensar. Ok, senhores? Beleza, muito obrigado então, um abraço a todos aí, Obrigado boa a todo Páscoa, mundo aí. Boa Páscoa. boa Páscoa para vocês, um coelhinho digital para vocês aí, online para vocês, tá certo? Um ovinho aí online, tá certo? Pra Sandrinha tem que ser diet, hein, Sandra? Tá certo? Ok? Muito obrigado, até a próxima aí. Até a próxima. Todo Obrigado, mundo. pessoal. Tchau.